Em que momento começar a fazer prova de concurso em outros estados? Em que momento você deve começar a viajar para fazer essas provas? Hoje eu vou te contar o que eu gostaria que tivessem me dito na época que eu estava estudando para concurso. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrer. E tem gente que acha que viajar para fazer prova em outro estado é sofrimento. Hoje eu quero trazer para você os esclarecimentos sobre essas situações, sobre como funciona esse negócio de você viajar para ir fazer prova em outros estados. Existem muitas oportunidades acontecendo por aí, só que poucas delas são nacionalmente relevantes. Então poucas vão ter provas sendo aplicadas em todos os estados da federação. Algumas vezes, para aproveitar melhores oportunidades, você vai precisar viajar, vai precisar investir, vai precisar pegar um avião, vai precisar pagar hotel, vai precisar pagar Uber para ir fazer prova e tal. E isso termina saindo muito caro. Por isso, algumas pessoas têm dúvidas sobre em que momento vale a pena começar a fazer isso. Em que momento vale a pena começar a viajar para ir fazer prova. Olha, eu já viajei para fazer prova, conheço muita gente que passou muito tempo viajando para fazer prova e óbvio que não tem uma resposta simples para isso, mas eu posso trazer para você alguns pontos que vão ajudar na sua reflexão para poder tomar essa decisão da melhor maneira possível. Viajar para fazer prova é caro pra caramba, tá? É um esforço danado, porque veja, fazer concurso já é caro. Você tem que pagar a inscrição e você paga, obviamente, para se preparar. Quando você vai fazer essa prova numa outra localidade, você tem que pagar o deslocamento, você tem que pagar o deslocamento interno lá na região, né, para você chegar até a prova e tal. Muitas vezes não dá para confiar em transporte público para você fazer isso, então você vai ter que pagar um Uber, um táxi, um negócio assim. Você vai ter que pagar uma hospedagem do local onde você vai ficar, você vai ter que gastar com refeições no local e tal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar todos esses custos na ponta do lápis, para você saber quanto realmente vai custar essa sua pequena aventura em outro lugar para poder fazer um concurso. Quando você não está estudando especificamente para aquele concurso, você pode ficar na dúvida se vale a pena ou não, e o custo vai ser um fator determinante para isso. Eu sempre digo que vale a pena fazer provas, você deve sempre fazer provas, mesmo que você não tenha estudado o suficiente, mesmo que você tenha certeza que não vai passar, às vezes você até se surpreende e passa naquilo que você achava que não era ainda o seu momento e tal. Agora, quando você está diante de um custo muito alto, às vezes é inviável, simplesmente não dá. Algumas vezes é isso, você está ali e tal, você não se sente preparado o suficiente, você vai para a ponta do lápis, vê que é muito caro ir fazer prova naquela outra localidade, e aí paciência, se não dá para fazer, não dá para fazer. Não tem como você criar novas situações que vão te levar a poder fazer aquela prova dali, tá? Então o custo é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Um outro fator é o seguinte, você tem que levar em consideração a importância daquela oportunidade no seu processo de preparação. Algumas oportunidades que surgem em outros estados, elas não são assim tão atrativas, tão interessantes. Meu conselho para você é o seguinte, quando você estiver fazendo seu planejamento, tomando suas decisões em termos de estudo, você deve chegar a um número que vai ser assim, olha, a partir de uma determinada remuneração, para mim vale a pena pensar em me mudar daqui onde eu moro. Porque quando você vai fazer um concurso em outro lugar, na maioria das vezes é para morar nesse lugar, ou em alguma outra região ali próxima. Então você está considerando não só ir fazer a prova, mas também ir morar naquela localidade. Se não faz sentido para você ir morar naquele lugar, ganhando aquela remuneração, fazendo aquele trabalho, para que você vai fazer aquele concurso? Aí não vale a pena gastar essa grana e essa disponibilidade de tempo e tal, para você ir fazer uma prova só para treinar. Isso aí realmente não vale a pena não. Outro ponto interessante é que quando você pensar em fazer prova em outras localidades, pode ser uma boa você entrar em contato com outros concurseiros. Outras pessoas também estão estudando, que vão fazer também prova ali e tal. Às vezes você conhece essas pessoas nos fóruns aí da internet, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, às vezes aí nos Instagram da vida e tal. Isso aí vai mudando ao longo dos anos, onde é que os concurseiros se reúnem, mas eles sempre estão se reunindo em algum lugar. Hoje, com o curso presencial sendo cada vez mais raro, você vai conhecer pouca gente pessoalmente enquanto você está estudando. Mas você vai fazer amizade com pessoas e tal, e você pode se juntar com essas pessoas para reduzir o custo da viagem e também para dar algumas facilidades logísticas, tá? Uma vez eu fui fazer um concurso em Belo Horizonte e, cara, se eu não conhecesse ninguém lá, ia ser bem difícil para mim, ia ser complicado. E não é só por causa do custo, porque eu tinha condições de ir lá fazer a prova, mas assim, eu teria que estudar bem antes para ver onde era o local da prova, qual era o hotel que eu ia ficar, com que antecedência eu ia precisar sair do hotel para ir para o local de prova sem ter o risco de me atrasar. Então são vários aspectos, que às vezes levam a gente a um problema. Uma vez eu fui fazer um concurso em outro lugar e eu passei uma situação que, cara, é uma situação meio bizarra, mas que aconteceu comigo e que não dependia de grana. Era assim, o concurso que eu fui fazer
Eram 2 dias e a prova era o dia inteiro, de manhã e de tarde. E aí eu cheguei lá, eu tinha combinado com alguns concurseiros que eu não conhecia pessoalmente ainda, né, da gente ficar no mesmo hotel. Então eu fui lá, encontrei essas pessoas no hotel no dia anterior de noite, a gente se conheceu, conversou um pouquinho, dividimos os táxis, né, para ir fazer a prova. Então era 4 pessoas aqui, 4 ali e tal, para dar uma reduzida no custo. E aí chegou lá no local de prova, cada um entrou na sua sala, a gente combinou, disse, não, tal hora, na hora do intervalo, a gente se encontra aqui, né, na hora do almoço, a gente se encontra aqui para ir almoçar junto. Ok. Aí chegou a hora, a gente se encontrou todo mundo ali na frente do prédio, era numa faculdade e tal. Aí um olhou pra cara do outro e ninguém de lá, ninguém era local. Aí um olhou pra cara do outro e disse, tá bom, onde é que a gente vai almoçar? Ninguém tinha pensado nisso. A gente terminou comendo um salgado numa padaria, que foi um negócio horroroso. Foi o único lugar que a gente achou ali, e assim, muito cheio de gente, muito lotado. Então, todos os lugares muito cheios por causa do concurso acontecendo e tal. E a gente terminou comendo um salgado numa padaria. Veja que situação, você tem que ficar a tarde inteira fazendo uma prova com base em salgado de padaria, é um negócio horroroso. Então, você precisa se planejar num nível muito maior, muito mais elevado, muito mais complexo do que se você estivesse na sua casa, se você estivesse conhecendo o local. Então, se você conhecer alguém que é daquela localidade, alguém que mora lá, essa pessoa pode ao menos te orientar sobre um lugar para almoçar, sobre o local onde vai ser a sua prova, né? Enfim, como é que você se desloca, esse tipo de coisa, tá? Isso ajuda bastante. Quando eu morava em Brasília, várias vezes eu fui essa pessoa que ajudou amigos concurseiros que estavam indo fazer prova lá, que estavam indo, né, assim, meio desbravando e tal, né, sem conhecer muito o lugar. E aí eu sempre fazia questão de buscar, de levar nos lugares, né, de explicar para as pessoas como se deslocar e tal, porque eu sei que é muito complicado fazer isso quando você está longe de casa. Alguns concurseiros vão perguntar também se existe um determinado nível que você precisa chegar na sua preparação. Eu preciso estar aqui nesse percentual de acerto de questões para valer a pena fazer prova em outras localidades. E a resposta é não, isso não existe. Por quê? Primeiro, né, você não tem como saber com certeza absoluta se você está ali na beira de passar ou não. Você só sabe disso fazendo a prova e vendo o resultado que você tem lá. E depois, o concurso em outra localidade é um concurso como qualquer outro. Então você vai fazer e você vai ver como é que vai ser o seu resultado e tal. Não tem como você dizer, não, eu só vou sair do estado quando eu estiver acertando pelo menos 80% das questões nos simulados. Isso não tem muito cabimento. E também porque um concurso é diferente do outro. Então não tem como você fazer, criar um parâmetro que vai te ajudar a tomar essa decisão que vai valer para absolutamente qualquer concurso que você vai fazer. E um outro ponto que eu queria enfatizar aqui com você é para você abrir o seu coração sobre outras localidades, né? Sobre morar em outros lugares, sobre conhecer outros lugares, né? São aventuras que às vezes deixam os concurseiros meio preocupados, meio desesperados, né? Meio aperreados e tal, mas é uma aventura muito gostosa e eu digo isso porque eu vivi isso, tá? A gente foi, eu e Paola, para Brasília em 2010, né, sem conhecer ninguém lá, né? Pode dizer que não era ninguém, não. Ela tem alguns tios que são de lá, né, mas são pessoas que a gente não tinha nenhuma proximidade, eu nem conhecia, né? E eles ajudaram a gente, claro, né? Mas a gente, nessa aventura, só nós dois, a gente teve um crescimento pessoal muito, muito grande. Não só no mundo dos concursos, do estudo e tal, não, mas um crescimento nosso, assim. Nosso relacionamento se aprofundou, coisas que a gente aprendeu a se virar sozinho, sem ter a família perto. Então abre seu coração sobre essas oportunidades. Às vezes você está aí muito criterioso, né, muito cheio de parâmetros, quando na verdade você precisa abrir um pouco o leque, abrir um pouco a mente, né, e aceitar essas possibilidades de você viver em outro lugar e de ser feliz lá. Eu sou pernambucano, eu moro aqui em Recife e eu já ouvi tanto pernambucano no mundo dizendo isso. Não, eu não quero sair daqui não, para que eu vou querer sair daqui? Né? Recife é um lugar maravilhoso e tal, né? E na verdade sair é uma coisa boa, sair ajuda, nem que seja sair para depois voltar, né? Mas você abre a mente, você conhece pessoas novas, lugares novos, você começa a entender melhor as dinâmicas culturais que acontecem no país. E no serviço público é uma experiência muito enriquecedora, né? Você chegar num lugar em que tem várias pessoas vindo de outros locais e todo mundo se ajuda ali naquela adaptação e tal. Isso é muito, muito bom. Eu não sabia disso, né? Mas existe uma subcomunidade pernambucana lá em Brasília gigantesca. Tem um monte de gente, né? A quantidade de colega meu de faculdade que morava em Brasília, ainda mora, é muito grande.
Já teve vezes de eu encontrar colegas de faculdade na rua, por acaso, assim, várias vezes aconteceu, né? Você tá ali andando na rua, tá no shopping, no parque, uma coisa assim, e você encontra alguém que fez faculdade com você em outro estado. Vê que coisa interessante. Isso aí lá em Brasília acontece com todo mundo, porque lá tem gente de todo lugar que vai para morar lá, para ir para o serviço público, né? Para aproveitar as oportunidades que existem, tá? Então abra seu coração para você fazer provas em outro estado. Quando você for fazer isso, quando você for viajar para fazer prova, planeje tudo muito bem. Por favor, não dê chance ao azar. Eu já vi casos de concurseiro que perdeu voo e perdeu a prova por causa disso, gente que teve voo cancelado, ônibus que quebrou, já teve isso também. Gente pegando o ônibus para ir fazer prova e o ônibus quebrou na estrada, a pessoa perdeu 2, 3, 4 horas ali por causa disso e terminou perdendo a prova. Então você não quer que isso aconteça com você. Se você vai gastar essa grana, se você vai se organizar para ir fazer prova em outro lugar, se organize de verdade, com antecedência, com calma, com critério, para você poder, né, aproveitar essa oportunidade, para você poder gastar um dinheiro bem gasto, ir lá, fazer a prova e colher os frutos disso. Né? De que adianta você viajar e não fazer a prova, né? E perder a prova por causa de uma bobagem dessa. Então se organize direitinho, estude tudo com antecedência, com calma, com mais cuidado do que você costuma fazer quando você vai fazer a prova na sua localidade, né? No seu local ali. Ainda tem, né, perguntas sobre quais concursos vão ter essas características de não aplicar prova em vários lugares e tal, né? Então, a hipótese mais óbvia é a dos concursos locais. Então, concursos municipais, concursos estaduais, esses aí geralmente vão aplicar a prova só naquele município. Às vezes, dependendo do órgão, se é um órgão estadual, ele vai aplicar em vários municípios daquele estado. Então, é comum você ter, por exemplo, provas de fisco, né? Provas para auditor da Fazenda Estadual, por exemplo. E aí, nesse concurso, você tem a aplicação em 5, 10 cidades diferentes, né, ao redor do estado. Beleza, que dá a oportunidade da galera que mora no interior também fazer concurso, né? Quem mora no interior sofre para fazer concurso, né? É complicado. Né? Se não for uma coisa municipal, são pouquíssimos concursos que você vai poder fazer sem precisar viajar. E concursos municipais geralmente são só no município mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Agora, existem também concursos da União, que são concursos locais, né? Concursos, né, que têm uma abrangência regional, que são concursos mais localizados. Por quê? Porque aquele órgão, aquela entidade é regional, né? Apesar de ser da União, mas é regional. Tá numa localidade só, né? Tá num lugar só. O mais frequente, óbvio, é Brasília. É você ter algum órgão que só existe em Brasília e só aplica provas em Brasília. Né? Isso é meio chato, porque frequentemente são concursos muito grandes, que terminam exigindo que uma grande quantidade de pessoas se desloquem para Brasília para fazer, mas é o mais comum, infelizmente é o mais comum. E você tem também órgãos federais, como as universidades, por exemplo, que geralmente elas só aplicam prova no local onde aquela universidade está estabelecida. Agora, tem outros casos que são de órgãos de abrangência nacional, que aplicam provas só em algumas localidades. Um exemplo, Banco Central do Brasil. O Banco Central é de abrangência nacional, claro, só que o Banco Central tem sede em Brasília e tem, acho que são 9 regionais, né? Acho que é isso. Então, assim, só as maiores capitais é onde tem Banco Central. Então, por exemplo, na região norte só tem Banco Central em Belém. Aí só tem prova onde tem regional do Banco Central. Aí é um pouco chato, né? No Nordeste vai ser Salvador, Recife, Fortaleza. No Sul só vai ter em Porto Alegre, Curitiba. E fora isso vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tal. Então é complicado, né? Você vai ter que se deslocar, mesmo sendo um concurso nacional, né? Só tem provas sendo aplicadas nessas localidades, que é onde vai ter vagas futuramente, que é justamente onde as regionais estão lá. Um outro caso é o que aconteceu na CGU em 2012. Em que as provas só foram aplicadas onde havia vagas. Então veja, a CGU tem controladorias regionais da União em todas as capitais. Então todo estado tem CGU, todas as capitais têm CGU. Mas somente onde havia vagas disponíveis é que você podia ir fazer a prova. E além disso, você tinha que fazer a prova na localidade para a qual você optou para concorrer. Então se você ia concorrer para as vagas de Brasília, você tinha que fazer prova em Brasília. Se você ia concorrer para as vagas de Porto Velho, você tinha que ir fazer prova em Porto Velho. Então tinha essa característica lá muito interessante também, né, diferente da maioria dos concursos, mas foi desse jeito lá na CGU 2012. Enfim, você tem que ter muita sabedoria e tem que entender muito bem o funcionamento desses órgãos e dessas entidades quando você for decidir fazer concursos.
Tá? Não se iluda em relação a isso. Você tem que ter essa sabedoria, você tem que entender muito bem como tudo funciona para que você tome as decisões corretas, tá? Eu espero ter esclarecido esses pontos aqui para você. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre fazer concursos em outras localidades, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários e eu vou responder com muito carinho. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @Prof. Paulo Guimarães, no YouTube, no canal Professor Paulo Guimarães e no Facebook, na página Prof. Paulo Guimarães. Você também me encontra lá no Telegram, no canal Fábrica de Servidores. Lá no Telegram eu mando conteúdos, na maioria das vezes em áudio, todos os dias sobre motivação, sobre técnicas de estudo, sobre as decisões que você toma na sua jornada rumo ao serviço público. Se você não deixou seu like, agora no final do vídeo pode deixar também a sua curtida aqui e eu desejo para você sucesso na sua preparação. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.